Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje, pois é menino, quarto filme da franquia Invocação do Mal, que surgiu lá em 2013. Parece que foi ontem que eu tava começando a assistir essa franquia e conhecer o Invocaverso. E parece ser o último capítulo dessa franquia mesmo. De uma vez parecem querer acabar com essa franquia a partir desse filme aqui. Mas você sabe como a Hollywood é, né? Ela tem aquela mania de deixar o filme engavetado para daqui a não sei quantos anos reviver a franquia novamente. Sempre ela faz isso, o que é que o dinheiro não faz, não é mesmo? Mas esse filme aqui entrega isso também ao longo de todo o desenvolvimento da história deste quarto e último capítulo. Agora, o que eu achei sobre esse último capítulo da franquia Invocação do Mal, vocês só vão descobrir ao longo de todo esse vídeo. Então, quem chegar primeiro, ganha! O casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, agora aposentados, terão que abandonar sua aposentadoria para enfrentar um mal sobrenatural que está aterrorizando uma família na Pensilvânia. Porém, o que eles não imaginavam era que essa entidade tem ligação com o espelho da casa dessa família e o passado dos Warren, metendo até a pobre da filha deles no meio de toda essa pendenga. Eu simplesmente sou apaixonado por todo esse Invocaverso, né? Todos os filmes da franquia Invocação do Mal, mesmo os ruins, os medíocres e os maravilhosos filmes dessa franquia, eu sou apaixonado por cada um deles, mesmo tendo seus defeitos, tanto defeitos quanto qualidades. Especificamente Invocação do Mal, o primeiro filme lá de 2013, que foi um sucesso na época e até hoje é um dos considerados melhores filmes de terror da atualidade, dessa geração, né? Eu acho o primeiro filme muito bom. O segundo filme também eu gosto bastante dele. Ele é um filme bom, não chega a ser muito bom quanto o primeiro, mas ele é um filme bom. E o terceiro filme que lançou lá em 2021 foi o último até chegar este quarto capítulo e último da franquia. Foi um fracasso, foi um filme muito medíocre, não é ruim também, mas ele é um filme medíocre e, digamos que, fraco. A curiosidade é que quem dirigiu os dois primeiros filmes de Invocação do Mal foi o James Wan, e ele fez dois filmes muito bons que realmente fizeram com que a gente se integrasse, né, na história de ambos os filmes. No entanto, o James Wan acabou saindo, né, depois do segundo filme de Invocação do Mal, e quando lançou o terceiro, que foi dirigido pelo bendito Michael Chaves, acabou sendo um filme bem mais fraco do que os dois primeiros e medíocre, né? E pra falar a verdade, eu não estava muito ansioso pra Invocação do Mal 4, os últimos rituais, né? O último capítulo, os últimos rituais, de acordo com este quarto filme aqui. Eu não estava muito ansioso por esse último filme da franquia, já que o Michael Chaves provou que não sabia conduzir uma narrativa envolvente quanto o James Wan fez lá nos dois primeiros filmes de Invocação do Mal. Então eu não estava muito ansioso para assistir esse quarto filme, até que eu assisti. Mas, por incrível que pareça, eu não acho que este quarto filme e último da franquia Invocação do Mal seja um filme tão medíocre, fraco quanto os projetos do Michael Chaves. Digamos que essa aqui ainda consegue se superar um pouco mais do que os outros filmes afora. E eu fiquei muito feliz, né, por ver que o diretor Michael Chaves, né, que é na verdade um copião do James Wan, vamos ser sinceros, ele sempre tenta copiar, mas nunca consegue. O James Wan, que dirigiu os dois primeiros filmes de Invocação maravilhosamente, foram dois ótimos filmes. E eu creio que ele aprendeu com os erros dele, porque aqui em Invocação do Mal 4, os últimos rituais, ele parece ter se inspirado muito mais nele e focado nas estéticas que o diretor James Wan costumava abordar e conduzir nos seus projetos. Por este motivo, eu acho que se você assistir a Invocação do Mal 4, os últimos rituais, você vai perceber que ele tem certas semelhanças, características e aspectos muito parecidos com os dois primeiros filmes de Invocação do Mal. No caso aqui, eu quero citar a questão da família lá, que está sendo assombrada, e o casal Ed e Lorraine Warren, que entram no meio da história para tentar ajudar essa família, mesmo estando aposentados, né? O problema do diretor Michael Chaves é que ele não sabe conduzir uma narrativa que envolve a gente, que pega a gente tanto na questão emocional. Já o James Wan, ele sempre conseguiu trazer aspectos emocionais que envolvessem a gente de uma forma maravilhosa. Se a gente era pra sentir medo, ele sabia fazer. Se era pra gente sentir dó dos personagens ou até mesmo ficar triste com algum acontecimento, ele sabia fazer isso maravilhosamente. E eu acho interessante que os problemas do terceiro e deste quarto filme de Invocação do Mal não se baseiam na narrativa e nem no roteiro, e sim mais na questão de quem tá dirigindo, de quem tá escrevendo, de quem tá comandando toda a questão desses últimos dois projetos, tirando o primeiro e o segundo filme, já que foram de outro diretor, né? Todo o problema vem parte mais do diretor, pelo menos na minha perspectiva. Esse filme, ele poderia ter focado muito mais, explorado muito mais do que poderia explorar.
Mas o Michael Chaves poderia ter, tipo, focado muito mais na família e tudo mais, o que o James Wan costumava fazer em seus filmes, né? De um tempo ali pra gente se comover, a gente sentir, viver um pouco a experiência com a família, até realmente as escalas de sustos e clímax começar a se iniciar. E aqui no filme eu acho que funciona sim, já que toda a questão lá da chegada do espelho na casa da família, né, tem toda uma certa construção de clímax ali para o que vai vir logo depois. O filme foca no começo, na família, vai abordando, mostrando os personagens, não desenvolve nenhum, porque esse filme não sabe desenvolver nenhum personagem da família, não se aprofunda em trauma deles, nada, é o raso do raso do raso, mas o filme, ele tem todo aquele tempinho dedicado a mostrar a família, tem toda aquela construção dos sustos que virá logo em seguida, né, pelo que vai acontecer com essa família, tem toda uma construção e a trilha sonora colabora muito para isso. É um básico filme de Invocação do Mal. Tudo começa tão lindo, maravilhoso e cheio de harmonia e amor pela casa. Daqui a pouco tá um fuzuê da gota com o Sprit jogando cor pra cima e pra baixo, aterrorizando a pobre das crianças e os pais. Mas eu creio mesmo que o problema aqui desse quarto filme, o último capítulo da franquia da Invocação do Mal, seja mais na questão de ser um filme muito previsível, de certa forma. Porque eu sei que tem toda a construção pra dar aquele susto na gente, tem todo aquele envolvimento pra gente se adaptar ali com os personagens do filme e tudo mais. Ele faz isso. Só que é tudo tão básico e superficial, tudo é tão esquematizado, como se fosse realmente... A gente percebe que tudo ali foi um jogo para dar um susto na gente, porque desde o terceiro filme pra cá, né, que o filme se baseia em sustos atrás de sustos, atrás de sustos, atrás de sustos, achando que já realmente vai dar medo na gente. Confesso que no terceiro filme isso me pegou muito, porque eu não levei nenhum susto no terceiro filme, os sustos eram muito previsíveis, o mesmo que aqui, os sustos são muito previsíveis, tem muitas cenas aqui que a gente já sabe o que vai acontecer. A cena começa e tal, tá tudo bem, tá tudo silêncio, tem um personagem e a gente já sabe que vai acontecer uma cena ali que a gente vai se assustar, então o filme não tem surpresa. E se é um filme de terror, é pra causar medo. Eu acho que Invocação do Mal 4 não causa medo, pelo menos o medo, porque na questão emocional e tudo mais, ele trabalha muito bem. Então se tem um personagem em um certo lugar aqui no filme e está só, a gente já se prepare, porque eles vão dar um pinote na cadeira, porque vai ter um momento ali de susto que a gente vai se assustar e pronto. E eu creio que assusta sim. Mas qual é a graça do filme? Amontoar cenas de clichês, de sustos, né? Que desde o terceiro filme pra cá isso foi feito de uma má vontade da gota e não pegar a gente de surpresa e dar realmente um susto na gente. Tem muitas cenas aqui de susto e tudo mais. Mas pra ser sincero, não me assustei muita coisa aqui não, viu? Tem umas coisas ali que eu dei um pulinho assim, mas... foi só isso mesmo. Nada de tão grandioso que causa assim um medo extremo na gente. Tudo muito superficial aqui nesse filme. Eu sei que a coreografia de câmera do Michael Chaves é muito elegante, é bonita, é chique de certa forma. Ele está trabalhando muito bem com coreografia de câmeras, montagem e tudo mais. Mas na questão de criar uma história que realmente envolve a gente, é muito complicado, pelo menos pela parte da família. Do caso do casal Warren já é outra coisa, um pouco até pior se brincar. Tem cenas aqui que a gente perde até a paciência de certa forma, porque se tem uma pessoa sozinha em um local, ela tem aquele espantinho de sempre de filme de terror, que é sempre tentar olhar assim para um canto, aí sempre olha devagar assim, no suspense danado, que não serve de nada, não acrescenta em nada na história, só serve para realmente dar susto a gente. E o que é que faz isso? A trilha sonora e as criaturas abomináveis que aparecem de repente em primeiro plano na nossa cara. A gente se assusta de verdade. Pelo menos eu, né, minha pessoa, me assustei em certos momentos aqui e os sustinhos até que funcionam, mas não funciona daquela forma que realmente deixa a gente ali pálido do susto que levou. Sem contar que esse quarto capítulo da franquia tá cheio de furo de roteiro, coisas sem sentido em certos momentos que a gente fica perguntando, por que isso aconteceu? Isso realmente era para ter acontecido? Isso realmente tava aí? E eu creio que os tantos furos que esse filme aqui tem de roteiro, né, aquelas certas coisas incoerentes com que o filme tá propondo pra gente, que a gente percebe de cara, tem muitos e muitos. Se eu fosse falar, eu falaria vários aqui, porque o filme tá recheado de furos de roteiro, de coisas incoerentes com a narrativa e tudo mais. Um desses exemplos é a questão das entidades, né, principalmente a motivação do vilão da vez desse filme aqui, que é um negócio tão mequetrefe que a gente fica, certo, esses bichos estão fazendo esse fuzuê da gota envolvendo esse monte de gente pra só isso, pra nada de tão grave assim, eles não querem nada de tão... É um negócio, véi, jogado de qualquer coisa que a gente tá nem aí. Ao mesmo tempo também tá a questão das entidades, né, que a gente de vez em quando fica meio perdido, porque a gente não sabe se as criaturas ali demoníacas querem atacar de forma física ou de forma na questão de visões, sonhos e tudo mais, ou se tudo ali é visão,
ou se tudo ali é real que tá acontecendo, é cor da cabeça, ou o bicho tá mexendo com a cabeça do povo. A gente fica numa bagunça de argumentos sociais no filme que a gente tá pouco se lixando pra nada. Porque é muito bagunça, muito invencionice, assim, que acaba fazendo com que o filme se mirabolize demais, viaje demais e fique muitas coisas sem sentidos. Outra coisa que é triste ver aqui no filme é a questão do envolvimento do casal, né? O Ed e a Lorraine Warren, que jeito que foi que fizeram com os pobres aqui no filme. Não é um tópico negativo assim tão grave, né? Pelo menos na minha opinião, mas realmente, gente, não teve como eu não negar que eu não tinha percebido isso no filme. Porque, gente, o Ed e a Lorraine Warren já resolveram mais de 1000 casos em toda a sua vida. E parece que nesse filme aqui eles esqueceram tudo que eles já fizeram, porque eles estão com medo dos bichos, tão fracos, tão caindo, tão se machucando. Tudo bem que eles atacam aqui de forma física também, o filme também tá se importando, como eu havia falado, né? Não tá se importando se eles atacam de forma física ou de forma em visões e tudo mais. Mas, gente, parece que eles esqueceram tudo, parece que deu Alzheimer no casal principal aqui do filme, que eles não lembram como é que enfrenta criaturas assim, entidades malignas, eles esqueceram de tudo. Se bem que isso pode até funcionar, já que a gente sente que eles estão correndo mais perigo durante esse filme. A gente sente, porque a gente tá adaptado, a gente gosta deles, acham que eles têm uma química absurda, né? A Vera Farmiga e o Patrick Wilson têm uma química absurda nesses filmes de Invocação do Mal. Eles trabalham um com o outro muito bem, a gente ama eles, a gente gosta deles, das personalidades, aprofundamentos, que isso já foi destacado lá nos outros filmes, mas que aqui tem um certo desenvolvimento a mais, tanto eles dois, né, quanto a filha, né, interpretada por essa atriz aqui, que é boa, não chega a ser ruim, mas também chega a ser maravilhoso, mas é uma atriz boa ali, que faz o papel da filha deles, e que também está sendo atormentada pelas forças malignas. Só que é uma vergonha. Por que é uma vergonha? Porque a gente sabe que eles já enfrentaram coisas muito piores, até mesmo piores do que o que o filme aqui, esse quarto filme aqui aborda, né? Só que eles estão fracos, estão tanto medo, já enfrentaram cada coisa que, meu Deus do céu. Outra que é uma enrolação da gota para o casal aqui é de Lorraine Warren se envolvendo na problemática principal da família lá e tudo mais. O filme enrola pra quando chegar no momento eles enrolar mais ainda, não fazendo nada e só dizendo pra família se livrar do espelho e andar com o espelho pra cima e pra baixo no meio da casa. Eles não fazem nada de importante, né? Pelo menos 1 hora e cacetada que o filme tem aqui. O filme tem 2 horas e 20, mas esse filme aqui enrola até 1h30, até mesmo 1h50 de filme aqui e não acrescenta, não adiciona, não muda, não traz nada, não inova. Basicamente nada aqui. É triste, porque eu queria ver aqui uma história muito mais envolvente. Mas o Michael Chaves já provou que não sabe conduzir uma história envolvente. Mas nada nesse filme deu mais raiva do que a invencionice mirabolância que tiveram aqui de novamente fazer com que o Ed Warren expulsasse o diabo da casa da família com aquelas suas 3 fases: Padre, Filho e Espírito Santo. Gente, a gente já viu isso milhares de vezes. Ele tem que estar com a Bíblia na mão, tem que estar ali expulsando o bicho. Ele não decorou, ele já fez isso milhares e milhares de vezes. E tem que ter a Bíblia na mão, tem que fazer aquele fuzuê todo. Gente, pelo amor de Deus, cadê a inovação no roteiro? Cadê a criatividade? Cadê as ideias, Michael Chaves? E esse problema não só fica por parte do casal Ed e Lorraine Warren, não, e nem a questão do que eles estão tentando resolver ali, não. Fica também pelo lado da filha deles, porque ela tá toda se acabando de medo ali e tudo mais, tá com medo dessa assombração que tá acontecendo, né? Quando de repente a bicha dá uma de Sherlock Holmes e começa a investigar no escuro, andando pela casa de noite, né? E o negócio assim, se ela tá com medo, por que ela tá indo atrás do perigo? É um negócio velho sem sentido, que meu Deus, não era o perigo vir atrás dela, mas furo de roteiro. Mas aí eu pensei assim, pelo menos ela tá fazendo alguma coisa que preste, porque o Ed e a Lorraine mesmo aqui no filme só enrola, enche linguiça e não acrescenta, não ajuda em basicamente nada. Apesar de carregar o espelho pra cima e pra baixo na casa e fazer fuzuê e furacão em copo d'água. Cheguei até a pensar que eles mesmo causavam os problemas aqui no filme, porque é uma enrolação pra aparecer, quando aparece não serve de nada. Enchendo linguiça até umas horas. Mas aí vocês acham que acabou por aqui a problemática? Não, tem mais, sabe por quê? Porque quando o filme resolve chegar na parte do clímax final do filme, aí é um fuzuê da gota, um desmantelho, ninguém sabe o que é que estão fazendo, se estão carregando espelho, se estão machucados, se alguém está em perigo, se alguém está sendo enforcado, se alguém está flutuando, se alguém está sendo arremessado, se alguém está sendo puxado. A gente não sabe se alguém se machucou, se nada, porque é um bagunça atrás de bagunça, um roteiro que não sabe o que realmente quer chegar no final do filme, e é um negócio todo tambacado, feito da maior preguiça do mundo. Meu Deus do céu. É uma agonia o final do filme aqui, porque aí chega ali, faltando 30 minutos pro filme acabar, o filme se envolve numa velocidade mais do que o Flash. Cheguei até
ficar meio tonto e arriado, porque era cena atrás de cena, um desmantelo visual, porque o Michael Chaves aqui parece que o orçamento não estava tão gratificante assim, porque as cenas visual e CGI das criaturas e tudo mais é um negócio vergonhoso de certa forma, não é encantador, não é tão aterrorizante, porque a gente sabe que são monstros, criaturas que dão um certo perigo para a família, para o casal, a gente gosta, se adapta com eles, a gente consegue se envolver com eles, pelo menos um pouquinho, mas é um CGI vai desmantelado e quando chega no clímax do filme, o diretor parece que não viu a babaquice que ele estava fazendo nas cenas visualmente usado o CGI, tanto os defeitos do CGI quanto os defeitos visuais práticos. É uma bagunça da gota, tá? Que a gente fica sem entender nada no clímax do filme. E a finalização do filme é feita de forma emocionante, de certa forma, e faz com que essa franquia, pelo menos até esse filme aqui, se encerre de forma gratificante, pelo menos para os fãs. No caso, para mim, eu gostei do final do filme. Achei um final fofo, bonito e tudo mais. Só que queria ter visto algo a mais. Queria que o filme tivesse sido um filme muito maior do que ele estava prometendo ser. Porque o que ele prometeu, eu acho que não conseguiu cumprir não, viu? Eu cheguei até a pensar que esse filme estava copiando os 2 primeiros filmes da franquia Invocação do Mal, dessa franquia aqui. Já que, gente, tudo bem que lá nos 2 primeiros filmes tinha toda aquela questão, né, da família que era apresentada ali, né, aos poucos a gente ia se envolvendo muito com eles eram muito carismáticos, os personagens e tudo mais, desenvolvimento, se aprofundava neles, tudo mais. Só que aqui tem uma certa divisão no filme, porque primeiro apresenta a família para depois mostrar como é que o casal Warren tá vivendo depois da sua aposentadoria e os problemas que estão tendo com a filha dele e o dom de mediunidade que ela tem. E isso tudo fica separado até que eles se encontram. Mas na questão assim da estrutura mesmo, o filme pega uma base e joga na narrativa, no roteiro e tenta copiar o que os outros 2 filmes de sucesso fizeram. Se lá nos 2 primeiros filmes de Invocação do Mal, o casal Ed e Lorraine Warren envolviam-se na casa da família para ajudar eles, era de uma forma muito redondinha, amarradinha, uma pontinha com a outra, o roteiro encaixava muito bem todas as ideias, mas aqui é tudo tão forçado e desnecessário e até mesmo sem sentido que a gente se incomoda de certa forma, porque o que a gente tinha visto, a gente não vê nesse aqui. A gente termina de assistir esse filme com a ideia na cabeça de que já vimos isso, e já vimos, porque isso aqui é uma cópia dos 2 primeiros filmes de cara a cara, sem dó e piedade, e sim, acaba falhando miseravelmente para este 4º filme. E felizmente, Invocação do Mal 4, Os Últimos Rituais, acaba caindo na mesmice de filmes genéricos de terror dessa franquia. Desde o 3º filme para cá, infelizmente, Michael Chaves não soube conduzir bem uma história que envolvesse a gente de uma forma prazerosa e positiva. É tudo tão forçado, simples, sem sentido e básico que a experiência da gente acaba não sendo gratificante como queríamos que fosse. E depois de todo esse estrondo na internet dizendo que esse filme aqui estava sendo um dos melhores filmes de Invocação do Mal, que o caso era um dos casos mais perturbadores e tudo mais, que o casal na vida real investigaram. Gente, foi só marketing mesmo, porque esse filme não é tudo isso que falaram de forma nenhuma. Eu, pelo menos, achei, né? Na minha opinião. E com o coração partido mesmo, eu digo que, infelizmente, o desenvolvimento da família e tudo mais aqui é muito sem graça. Toda a história do casal Warren se envolvendo aqui durante o filme e tentando ajudar a família demora muito para acontecer, fica chato, é desinteressante, porque eles enrolam muito para chegar no que devem, o tópico que devem chegar para ajudar a família. É tudo tão assim superficial, básico, sem sentido e sem lógica que a gente perde o desinteresse em menos de 1 hora de filme. A família mesmo aqui, os Smurl, gente, não tem nenhum aprofundamento, nada. A gente não tem tempo de se comover, de se identificar, de sentir o que eles estão sentindo, de se adaptar com os personagens, porque o filme fica naquele negócio, né, dividindo. 1 hora tá na família, daqui a pouco o problema acontece na família, corta pros Warriors, quando volta o fuso já tinha instaurado ali na casa e ele está ali para resolver, ou pelo menos enrolar até chegar ao clímax do filme, que era para ser grandioso para um último capítulo da franquia Invocação do Mal. Felizmente me pegou de uma forma muito negativa e eu não achei nada de tão grandioso assim nesse filme aqui. Concordo com quem fala que esse filme é melhor que o 3, porque, gente, o 3 não tem como salvar aquele filme assim na forma. Ele é um filme muito medíocre, muito fraco, né, com personagens que a gente tá nem aí, pouco se lixando, né, é quase um filme de Vingadores, né, só que envolvendo ali investigadores paranormais, né, só que esse aqui ele é melhor, mas se destaca melhor pelo diretor seguir a mesma base e conseguir de vez em quando acertar nos pontos que o James Wan acertava em seus primeiro e segundo projeto. Creio que é um filme mais dedicado para os fãs e que se trata apenas de mais um episódio de milhares e milhares de casos que os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren resolveram em todas suas vidas. Esse último e 4º filme da franquia Invocação do Mal é basicamente um copia e cola dos 2 primeiros filmes, genérico, com personagens genéricos, com uma narrativa genérica,
com um enredo sem sentido, com um CGI, efeitos visuais não tão bons assim, e uma narrativa que não pega a gente de nenhuma forma, pelo menos eu achei. Mas se foi esse quarto filme aqui pra finalizar essa franquia, que finalize mesmo, ou que daqui a alguns anos, né, outro diretor, né, que esteja uma mão boa pra contar a história, reviva essa franquia, mas que consiga contar uma história muito boa, quanto foi os 2 primeiros filmes dessa franquia, porque infelizmente Michael Chaves, você não sabe conduzir muito bem uma história de filme não, porque isso está provado desde os outros projetos, desde A Freira 2, de A Maldição da Chorona e outros filmes que ele fez, que foram filmes bem mequetrefes e ruinzinhos. Ali sim era ruim, só que não é ruim, também não é bom, é um filme medíocre. E que, pra ser sincero aqui, termina, né, dando pra gente o último filme da franquia, que promete, né, de acordo com eles, encerrar todo esse universo de Invocação do Mal, porque pode ser que esteja outros spin-offs futuramente, né, pode ser que esteja, e que se for ter, que estejam e sejam bem dirigidos, né, não como esse aqui, que foi um filme muito genérico, mequetrefe, cheio de furos e ideias muito mal contadas, mas que pelo menos quando finaliza, o casal Warren faz com que a gente sinta o nosso coração quentinho e esperando daqui a não sei quantos anos que revivam novamente essa franquia, mas pelo menos contando com a ideia, né, as ideias de outro diretor. Eu, como fã, pelo menos não consigo desgostar desse e de todos os outros filmes. Eu, como crítico, infelizmente esse filme aqui tem muitos pontos negativos, muito mais do que positivo, mas pelo menos termina deixando o coração da gente que é fã quentinho com a finalização muito bem feita que esse filme teve, porque querendo ou não querendo, no final desse filme aqui, ele é muito redondinho e fecha assim o universo de uma forma deliciosa. E a nota que eu dei ao filme Invocação do Mal 4 Últimos Rituais é a nota 6,5, 6,5. Então galera, tá chegando mais no final de vídeo aqui no meu canal Nota Pessoa, espero muito de coração que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações pra você estar sempre recebendo a vídeos novos. Só lembrando que temos vídeos novos todo sábado ao meio-dia. É isso, um beijo, fico muito grato pela atenção de vocês, até a próxima e tchau.